lembra desse clipe aqui? Eu acho que a gente pode vir a concordar que Crazy conta com um dos clipes mais clássicos do Aerosmith. Nele temos a atriz queridinha dos anos 90, Alicia Silverstone, e também a Liv Tyler, que eu não sei vocês, mas eu confesso que eu levei um tempinho, tá? Pra me ligar que ela era filha do Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith. Aliás, levou quase 12 anos, aproximadamente, pra Liv Tyler descobrir que ela era filha do Steven Tyler. Nesse clipe ela já sabia que era filha dele, aliás, foi o clipe que de certa forma apresentou ela como filha do Steven Tyler. Mas se você quer entender melhor essa história, fica nesse vídeo porque eu vou te apresentar uma linha do tempo completa, tá? Contando por que a mãe da Liv Tyler escondeu que o Steven Tyler era o pai dela. It's quite an emotional story, honestly, the whole thing, because it was, you know, my mother was very young when she had me and there was a little bit of confusion about where I came from. Quem foi o pai que registrou a Liv Tyler, como que tudo isso aconteceu e como que a Liv Tyler descobriu, além de saber como está o relacionamento dos dois atualmente. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu compartilho com você histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, tá aqui o meu convite para você se inscrever, deixa o seu like nesse vídeo porque isso já me ajuda muito e tá aqui minha arrobinha se você quiser me seguir ou então me mencionar enquanto assistir esse vídeo, fica bem à vontade, beleza? Bora pro vídeo. Eu acho que é importante eu trazer pra vocês quem é a mãe da Liv Tyler, que se chama Bebe Bill. A Bebe Bill ficou bem conhecida nos anos 70 como cantora, modelo e também uma group bem conhecida na época, apesar dela não gostar muito de ser chamada dessa forma. Por falar em group, ela foi uma forte inspiração para uma personagem chamada Penny Lane, que foi interpretada pela Kate Hudson no filme Almost Famous, que foi lançado em 2000, onde a personagem é justamente uma group nos anos 70. Aliás, esse filme é muito legal, gente, super indico caso vocês não tenham assistido ainda. Ela foi descoberta pela Ford Models de Nova York, que é uma agência bem conceituada no meio, quando ela tinha ali 17 anos e com isso ela se mudou para Nova York, já que ela é natural da Virgínia. Ela fez diversos trabalhos, inclusive pousou para a revista Playboy em novembro de 1974. A Bibi também ficou conhecida no meio porque ela se relacionou com diversos músicos, com diversos artistas, como é o caso de Iggy Pop, David Bowie, Rod Stewart, Jimmy Page e o produtor Todd Rundgren, um cara bem conhecido ali no meio artístico. Nos anos 70, a Bibi teve um relacionamento com o Todd. E o relacionamento deles era um relacionamento meio vai e vem, sabe? Uma hora estavam juntos, outra hora não estavam mais juntos. E também eles tinham meio que um relacionamento aberto, assim. E nesse período, ela acabou conhecendo o Steven Tyler e ficou com ele. Tem uma entrevista em que ela fala como que ela conheceu o Steven Tyler, que foi ali em 1974. Ela tava num lugar onde ia acontecer o show do Aerosmith, tava com o Todd, inclusive. E foi um dia que choveu horrores, o lugar tava todo cheio de lama, tava tudo cagado, enfim. Ela tava com um vestidão branco e ela não queria se sujar e tal. E daí o Steven Tyler viu aquela situação, daí ele foi lá e jogou um casaco na lama pra bonita passar, mas no fim ele pegou ela no colo e atravessou a lama com ela. Ela falou que achou esse momento super hilário, mas ao mesmo tempo que achou ele um cavaleiro. E foi ali basicamente que ele meio que ganhou o coraçãozinho dela. Ela também falou que naquela época era super comum os casais no meio do rock viverem relacionamentos mais abertos. Mesmo com Todd, com quem ela teve uma relação longa, eles acabavam se envolvendo com outras pessoas de vez em quando. Enfim, ela se envolveu com Steven Tyler, engravidou e em 1977 nasce Liv Tyler. Tá, mas afinal de contas, por que a mãe da Liv Tyler não queria que ela descobrisse quem era o seu verdadeiro pai? Na verdade, gente, a explicação é bem simples, tá? Apesar de dividir aí opiniões, porque tem quem concorde e também tem aquelas pessoas que acham simplesmente o fim da picada um grande de um absurdo. Depois de você descobrir os motivos, deixa aí nos comentários qual é a tua opinião sobre isso, tá? Mas a verdade, como todos sabem, é que o Steven Tyler era completamente afundado nas drogas. Desde os anos 70, ele foi internado várias vezes por causa de drogas. No próprio livro dele, ele conta que ele começou a usar com 16 anos. Ele chegou num ponto tão extremo que ele chegava a colocar pra despertar às 4 horas da manhã pra tomar ácido, voltar a dormir e já acordar ali na paulada da paçoca pra começar o dia todo alterado. E quando o Aerosmith bombou, a coisa só piorou. Inalava produtos químicos pra sentir euforia, cheirava cocaína nas mesas dos aviões e por aí vai, né? Então, apesar de concordar ou não, é compreensível aí o motivo da mãe da Liv Tyler, vocês não acham? Resumidamente, ela quis proteger
proteger a filha dela desse ambiente tóxico, não queria que a filha fosse influenciada de alguma forma. Temos aí esse motivo pelo qual a mãe da Liv Tyler não queria que a filha descobrisse quem era o pai. Quando a Liv nasceu em 1977, a Baby Bill e o Todd, eles já tinham reatado, eles já tinham voltado, já estava ali uma relação mais estável, digamos assim. E mesmo sabendo que ele não era o pai biológico da Liv, ele topou registrar ela no nome dele, porque ele estava por dentro da situação e queria que ela tivesse um pai. Então a Baby Bill e o Todd fizeram uma espécie de acordo. Caso toda essa situação aí não desse certo, virasse um dia um problema, eles iriam contar a verdade pra Liv quando ela fizesse 18 anos de idade. Parece até coisa de novela isso aqui, né, gente? Depois que a Liv nasceu, a mãe dela estava enfrentando ali alguns problemas, algumas dificuldades, então ela morou ali durante a infância com os tios e depois com os avós na Virgínia. Só mais tarde que ela passou a viver com a mãe. A Bibi e o Todd se separaram, mas mesmo assim ele foi um pai presente na vida da Liv. Já o Steven Tyler descobriu que ele tinha uma filha, que a Liv era filha dele, ali no finalzinho de 1980. Ao que tudo indica, a Bibi apareceu num show do Aerosmith e mostrou ali pra eles uma foto da Liv bebê. E daí ele ficou super emocionado, chorou bastante, mas ele entrou ali num processo de negação, entendeu? Tava ali negando que tudo isso tinha acontecido e também era uma fase que ele tava completamente afundado nas drogas, tava vivendo um caos. Só alguns anos depois, sóbrio, que ele aceitou, que ele assimilou toda a situação, que a Liv era a filha dele, que daí aos pouquinhos ele foi se aproximando dela. Até que um belo dia a Liv Tyler e a mãe dela foram num show do Aerosmith e lá nos bastidores ela encontrou a meia-irmã dela, a Mia, que é filha do Steven Tyler com uma outra mulher. E nisso ela ficou um pouco chocada, na época ela tinha uns 8 anos de idade, porque a menina era meio parecida com ela. E ela também olhava pro Steven Tyler, achava ele um pouco parecido com ela, enfim, meio que deu uma bugada, mas ela começou a desconfiar um pouquinho, sabe? Criando teorias na cabeça. Mais ou menos isso. Foi por volta ali dos 11, 12 anos de idade que a Liv resolveu confrontar a mãe dela, pressionar a mãe dela pra falar a verdade, dito e feito. Com isso, a mãe dela falou que de fato ela era filha do Steven Tyler. E a partir disso, a Liv começou a construir uma relação de pai e filha com Steven Tyler. Agora, entrando um pouquinho na carreira profissional da Liv Tyler, eu li em alguns lugares que no começo ela não queria muito usar o sobrenome Tyler, porque ela não queria que a carreira dela fosse influenciada pelo pai, né, pelo nome do pai. Ela queria que fosse um mérito dela, né, que ela conseguisse pelas habilidades dela e assim por diante. Com 14 anos de idade, a Liv Tyler conseguiu seu primeiro trabalho como modelo com a ajuda de uma supermodelo que fotografou ela para a revista Interview. Depois disso, ela apareceu em alguns comerciais de TV e isso fez com que chamasse a atenção dos criadores do clipe Crazy. Sendo assim, ela foi chamada para participar do videoclipe ao lado de nada mais, nada menos do que Alicia Silverstone. O famigerado clipe foi lançado em 1994, onde de certa forma, como eu falei no início do vídeo, tivemos aí o Steven Tyler apresentando a filha dele para o mundo. E abrindo aqui um parênteses, tá? Uma curiosidadezinha. Crazy faz parte de uma trilogia de videoclipes de músicas do álbum Get a Grip, que inclui Crying, Amazing e Crazy. Esses clipes marcaram a fase de maior sucesso comercial do Aerosmith nos anos 90 e transformaram a atriz Alicia Silverstone numa espécie de musa da banda. Primeiro ela apareceu no clipe Crying. O sucesso foi tão grande que, segundo a própria atriz, as vendas da banda triplicaram após o lançamento de Crying. E ela chegou a brincar numa entrevista dizendo que eles seriam loucos de não chamar ela de volta para fazer os outros clipes. E de fato chamaram, né, meus anjos? A presença da Alicia Silverstone nesses clipes foi tão intensa, foi tão marcante, que foi justamente o que fez ela ser escolhida para viver a Cher em As Patricinhas de Beverly Hills, sem nem precisar fazer testes, tá? E quando fizeram esse convite para ela, ela simplesmente aceitou, né? Não precisou nem pensar duas vezes. Fechei aqui o parênteses. Voltando a falar da Liv Tyler, em 1994 ela fez a sua estreia como atriz no cinema com o filme Silent Fall. A partir disso, ela começou a construir a sua carreira nas telas e temos aí um outro filme que eu imagino que você deve conhecer porque foi muito marcante, né, gente? Que é o filme Armageddon, de 1998, que marcou um ponto bem importante na trajetória da carreira dela. Filme esse que temos a música tema maravilhosa I Don't Wanna Miss a Thing.
A Liv estrelou em diversos filmes, mas eu não posso deixar de comentar aqui sobre a presença dela no filme da franquia O Senhor dos Anéis, onde ela consolidou de vez o seu nome em Hollywood. E como é que fica o Todd no meio dessa história toda? Quando foi perguntado pra Liv como que ele reagiu quando ela descobriu, né, sobre o pai biológico, ela contou que na verdade ele sempre soube, né, que eles não eram parentes de sangue, mas que mesmo assim aquilo tudo ainda era difícil pra ele. Ela disse o seguinte: provavelmente ainda é muito difícil e doloroso, e eu não falo com ele o suficiente. Foi muito difícil, porque ele estava bravo com a minha mãe e de repente o Steven apareceu. Mas em resumo, hoje a Liv Tyler considera tanto o Steven Tyler quanto o Todd os seus pais. E tem um carinho imenso por eles, trata com muito respeito e com muito amor. Ela foi casada com o músico britânico Royston entre 2003 e 2009, e os dois tiveram um filho chamado Milo. E em 2014, Liv começou a namorar um agente esportivo britânico chamado David Gardner, com quem ela ficou noiva em 2015 e juntos tiveram mais 2 filhos, Sailor e Lula. Mas vale trazer aqui que a Liv Tyler e o Steven Tyler são bem próximos, né? E ele é um avô super presente. Tanto que em 2015, quando a Liv entrou em trabalho de parto antes da hora pra ter a Sailor, o Steven Tyler largou tudo e pegou o primeiro voo pra estar ao ladinho ali da filha. E o legal é que ele chegou a tempo pra cortar o cordão umbilical. E descreveu o nascimento do neto como um dos grandes momentos da vida dele. E vale trazer aqui que o Steven Tyler tem no total 4 filhos. As filhas Liv, Mia e Chelsea e o filho Taj. Enfim, gente, quase uma novela mexicana, não é mesmo? Mas no fim, aparentemente, parece que deu tudo certo e que tá tudo bem. Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessa história e se você concorda ou não com o fato da mãe da Liv ter escondido dela durante anos e anos o fato do Steven Tyler ser o pai biológico. Deixa o seu like, tá aqui minha roupinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, pertence à nossa comunidade e eu te encontro no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!